Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Libras. E o tema da nossa aula de hoje é a oralização dos surdos. Gostaria de lembrá-los que nós estamos no Setembro Azul, o mês dos surdos, onde eles comemoram e relembram todas as suas conquistas já alcançadas ao longo de décadas. Vamos começar aprendendo 3 sinais. O primeiro deles é de oralização. Você vai deixar sua mão nessa configuração e fazer movimentos circulares. Pode ser com a mão assim também. O segundo sinal é de leitura labial. Você vai deixar sua mão em V e vai fazer movimentos circulares também. O terceiro sinal será de inclusão. Você vai deixar sua mão assim, virada para você, e vai incluir. E aí você pode fazer com a mão dessa forma também, tá? Inclusão. Quem seriam esses surdos oralizados? Um surdo oralizado é aquele que, independente do grau de perda auditiva, vai ter sido ensinado, vai ter aprendido a língua oral, tanto a fazer leitura labial, quanto a também expressar os sons da fala, formular as palavras com os seus lábios. E isso acontece não de forma plena na maioria das vezes, mas ele vai conhecer a grande maioria das palavras. Muitos especialistas vão defender a oralização, porque acreditam que ela faz parte da essência humana. Também que ela é que vai contribuir para o desenvolvimento intelectual do indivíduo surdo. Por isso, muitos médicos vão aconselhar os pais a trabalharem a oralização em seus filhos surdos desde bem cedo. Então, como a fala vai ser ensinada e aprendida pelo surdo? Bem, por meio de sessões no fonoaudiólogo, implante coclear, utilização de aparelhos auditivos, leitura de legendas, de ambientes com uma sonorização especial, tudo aquilo que lhe possibilite estar em constante contato com a comunicação oral, falada. No caso, tudo aquilo que lhe permita fazer a manutenção desse oralismo. Alguns surdos oralizados não vão fazer uso da língua de sinais, porém, a maioria deles vai sim utilizá-la porque é a sua língua natural, a sua língua materna. Os surdos oralizados que não utilizam a língua de sinais, normalmente e geralmente são aqueles que desde criança aprenderam a fala, foram oralizados e quando chegaram à fase adulta já estavam acostumados com isso. No fim das contas, o que deve contar é como o indivíduo se sente melhor e mais à vontade, se é usando a língua de sinais ou se é usando a oralização. Porém, as comunidades surdas não serão a favor da oralização. Por quê? Se você assistiu nossas aulas anteriores, vai conseguir responder essa pergunta com facilidade. Nós vimos que houve um período muito ruim, muito sombrio na história dos surdos, porque a língua de sinais foi excluída da educação deles. No lugar da língua de sinais, era utilizada a oralização dos surdos, ou seja, eles eram obrigados a aprender a falar. E isso causou a eles muitos traumas, muitos problemas. Isso levava muito tempo, não fazia sentido para a pessoa surda. Então, aquilo não foi realmente eficaz, aquele uso da oralização. Por mais que ela tenha sido útil para que aqueles surdos se destacassem naquela sociedade de ouvintes, aquilo não era natural para eles, logo o aprendizado não era tão eficaz quanto seria com o uso da língua de sinais. Por esses fatores, os surdos não serão a favor do uso da oralização. Na verdade, pelo contrário, eles vão favorecer cada vez mais a língua de sinais, a valorização dela. E eles têm tido muitas conquistas já até hoje. Por exemplo, como também aprendemos nas nossas aulas passadas, no início do nosso curso, a lei de Libras vai trazer a língua de sinais como sendo uma língua oficial. Nós vamos ter lei para intérprete, tradutor-intérprete de Libras, lei de acessibilidade a pessoas com deficiência, que vai englobar também as pessoas surdas. Vamos ter muitas escolas bilíngues
sendo implantadas no Brasil, que ainda estão sendo. Então, eles têm tido diversos avanços, sempre, notem, valorizando a língua de sinais. O que seriam então essas escolas bilíngues para surdos? O nome já está dizendo, né? Bilíngue, duas línguas. No caso dos ouvintes, seria, por exemplo, a pessoa saber o português e saber o inglês. Mas quando a gente fala do surdo, ele vai aprender como sua primeira língua, a sua língua materna, que será a língua de sinais. E a segunda língua, a língua oficial do seu país. Por exemplo, aqui no Brasil, ele vai aprender a Libras, língua brasileira de sinais, como sua primeira língua, e concomitamente a ela, juntamente e também posteriormente, vai aprender a língua portuguesa, a língua escrita. Também ele vai fazer a leitura labial, né? Ele vai aprender a ler. Esse método não vai ser considerado uma oralização, por quê? Ele não vai excluir a língua de sinais dele. Ele não vai ficar forçando ali os surdos, querendo ou não, a estar emitindo os sons da fala, aprendendo todas as palavras do nosso idioma. Pelo contrário, ele vai fazer aquela união entre duas línguas. Elas vão, por assim dizer, se ajudar. E o surdo vai ter a opção e o poder de escolha do que é mais apropriado, do que é mais vantajoso para ele em determinado contexto da vida dele, em determinado momento. Agora eu vou apresentar para vocês um vídeo de dois amigos surdos que eu tenho. Eu perguntei para eles o que eles acham sobre o tema. A oralização dos surdos é bom ou ruim? Por quê? Eu pedi também para minha irmã, Milene, interpretar para vocês. Por quê? Ela é intérprete de Libras há mais de 15 anos. Então, prestem atenção no vídeo. No meu ponto de vista, a oralização é ruim, porque eu não posso ouvir como as palavras são pronunciadas e qual é a forma certa de falar essas palavras. Também, mesmo que eu treine a pronúncia de uma palavra, como por exemplo bola, posteriormente eu acabo esquecendo como se pronuncia. Há também algumas palavras que causam confusão visualmente, como as letras D e T. Por exemplo, dá e tá. Não dá para compreender bem a diferença. Até porque eu não posso ouvir, então não sei ver essa diferença. Não tenho como identificar. Ok, você me perguntou se a oralização ela é boa ou ruim. Na minha opinião, ela é boa. Porque se acontece de eu precisar, por exemplo, ir ao médico, mesmo que ele não saiba a minha língua, eu posso oralizar algumas palavras que vão ajudar ele a entender o que eu preciso. Ou outra situação, por exemplo, comprar alguma coisa. Mesmo que a pessoa não saiba o sinal dos valores e tudo mais, eu vou conseguir entender o que ele está falando. Ou até para coisas mais simples, como comprar um pão, comprar um queijo na padaria. Eu considero importante saber oralizar, porque na maioria das vezes as pessoas não sabem a língua de sinais. Por isso que eu considero a oralização fundamental, para amenizar essas barreiras comunicacionais. Até mesmo no ambiente familiar, por exemplo, se eu quero chamar minha mãe, minha irmã, ou até para tomar café, eu gosto bastante de oralizar. Agora, existe um lado ruim da oralização. O extremo mesmo esforço que os surdos fazem para pronunciar as palavras. Cansa muito. Nesse aspecto é bem ruim. Eu noto que se eu oralizo muito, eu sinto que eu preciso parar e descansar a garganta para poder dar continuidade. Por isso que, para os surdos, a língua de sinais é muito melhor. Muito melhor mesmo. No meu caso, eu gosto dos dois, tanto da oralização quanto da língua de sinais. Agora chegamos ao final da nossa aula
e podemos concluir que a oralização pode ser útil para os surdos, mas ela não é essencial, não é mais importante do que a língua de sinais, que é natural para eles, como citamos diversas vezes. Na verdade, essa ideia que nós temos de que o surdo oralizado é um surdo evoluído, muito avançado em comparação com os outros, não passa de ilusão, porque, conforme nós vimos na aula, eles passaram para que conseguissem ser oralizados por muitos traumas, foram muito prejudicados. Então, essa questão da oralização, de tentar aproximar o sujeito surdo ao que seria o mais normal possível aos nossos olhos de ouvintes, seria, no caso, uma forma de atrasar, por assim dizer, esses sujeitos surdos, de não reconhecer as suas capacidades e a sua língua materna, que é a língua de sinais. Além disso, nós acabamos negligenciando as reais necessidades desse indivíduo, no caso, as culturais, educacionais e principalmente comunicacionais. Antes de ir embora, eu gostaria de ressaltar que essa aula que você assistiu faz parte do nosso curso de língua de sinais e você pode receber até mesmo um certificado ao final dele se você se inscrever e participar desse curso. Quem vai emitir o certificado é a Universidade Internacional Uninter. Para que você faça sua inscrição, basta me enviar o seu nome completo e e-mail. E pode fazer isso pelo meu Instagram pessoal, que vai aparecer aqui embaixo, ou então pelo meu e-mail, que também vai aparecer aqui embaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, para que outras pessoas tenham essa oportunidade que você está tendo agora de ter acesso a essas informações que são muito importantes. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a nossa aula de número 8.